Duque e o tema será o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, a primeira pergunta, eu vou perguntar algo mais pessoal seu. Sendo uma coronel, quais foram suas experiências? Você nota muito machismo na área ou até mesmo mudança sobre isso? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui reunido, o pessoal da ETEC, na nossa eterna Escola de Minas de Itapeva, um lugar abençoado, onde os nossos jovens conseguem se reunir para se formar, para ter aí os seus ensinamentos de vida realmente. Essa escola está fazendo 50 anos, então é uma alegria muito grande poder participar de um momento tão interativo, tão moderno, tão diferente, e para falar de um tema tão importante e necessário, que é o enfrentamento da violência contra a mulher. É um tema importante por quê? Porque a gente precisa entender que na nossa sociedade, a cada 15 segundos aqui no Brasil, uma mulher é agredida. Então a gente não pode achar que isso é normal, a gente tem que entender que isso é extremamente complexo, é extremamente triste e importante de ser discutido. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada no nosso país. Então, da mesma forma, nós não podemos nos acostumar com qualquer tipo de violência. E quando você fala de eu ser uma coronel de polícia militar, sou mesmo, as estrelas não caíram no meu ombro de repente, né? É uma somatória de muito esforço pessoal, desde os meus 17 anos eu sou empenhada nisso, vou fazer agora 32 anos de trabalho na instituição, trabalhando com as pessoas, com a comunidade e enxergando bem de perto essas questões relativas a tantos crimes, e especialmente no dia de hoje a gente discutindo aqui a violência contra a mulher. No meu meio de trabalho, que é a instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, que agora estamos rumo aos 200 anos, né? Não é uma polícia que apareceu ontem, ela é responsável por fazer preservar as leis e manter a vida e trazer sempre a segurança e a ordem pública e a tranquilidade, a paz social que a gente tanto almeja. E se vocês me perguntam se há o machismo na instituição e na sociedade, naturalmente por uma cultura brasileira a gente verifica sim que há o machismo. E eu como mulher, hoje, na função de comandante de um batalhão, a nossa unidade, ela atende 17 municípios da divisa do Sudoeste Paulista. Então a gente não atende só Itapeva, nós atendemos toda a divisa Sudoeste, indo desde lá de Ribeira, Itararé, até aqui mais na parte mais alta, aqui, Capão Bonito, são as nossas divisas indo no caminho para Sorocaba. Então, nós nos preocupamos com a segurança pública numa vasta extensão territorial. Então, a gente tem uma visão macro do que acontece. E essa visão nos mostra, sim, essas características de machismo na nossa sociedade como um geral. E creio que como nós, mulheres, né, eu na função hoje de comandante de uma unidade, onde eu comando ali muitos homens, e para mim, eu não sinto a resistência dos meus comandados, porque nós trabalhamos juntos em prol do que a gente acredita, do que nós somos formados para atuar. Então, eu não vejo tanto problema, porque, lógico, que no decorrer da carreira, a gente vai se deparando, sim, com algumas dificuldades. Mas o que eu tenho de percepção é que tudo vai muito do jeito com que você encara os obstáculos. Eles vão acontecer, a gente não pode esmorecer, a gente não pode desanimar e a gente tem que prosseguir. Porque se você estiver fazendo o que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo, ninguém vai te barrar, né? E no caso do enfrentamento da violência contra a mulher na nossa região, nós temos dados extremamente impactantes, como em qualquer outro lugar, né? Você perguntou do machismo ali na sociedade, no entorno dessa mulher. Ela vai sofrer isso. E por isso mesmo, há 17 anos, o nosso país implementou uma lei chamada Lei Maria da Penha. Quando a gente fala em Agosto Lilás, que nós tivemos agora recentemente, muitas pessoas querendo palestras relativas a Agosto Lilás, é porque foi no mês de agosto que essa lei foi implementada. E ela surgiu como? Através de muita mobilização nacional, em cima de uma mulher brasileira chamada Maria da Penha, que é viva até hoje. Quem tiver mais curiosidade
é só fazer uma pesquisa aí na rede social, no Google, nas plataformas inteligentes, e vai conseguir entender melhor o que foi a saga da vida dessa mulher. Todos os riscos e perigos que ela enfrentou na vida dela. Em algum momento ela conseguiu ter uma notoriedade, porque ela quase foi morta pelo seu parceiro, e essa lei veio justamente para trazer penas mais rígidas para os agressores. E quem são esses agressores dessas mulheres? São os seus companheiros ou pessoas do seu convívio familiar mais próximo, pessoas do seu convívio, não precisa ser necessariamente o seu marido, pode ser o seu companheiro, pode ser o seu namorado, né? Essa mulher se encontra numa situação de vulnerabilidade, e aí a gente vai entender um pouquinho que essa lei agora, ela veio sim para impactar mais severamente esse agressor, esse autor desse delito. Sobre a Lei Maria da Penha, você acha que ela é eficiente do jeito que ela está, ou você acredita que ela precisa de mais melhorias? O Brasil, ele vem avançando, assim como toda a sociedade, ele vem caminhando sempre para a melhora. E a Lei Maria da Penha, embora algumas pessoas a critiquem, pela percepção de uma policial militar, que vê que antigamente, quando nós tínhamos um agressor da sociedade, ele era punido com o pagamento de uma cesta básica, de uma multa. Então a gente vê que nós já avançamos, mas sempre é possível nós avançarmos mais. É normal do ser humano querer sempre mais, porque nós vivemos numa sociedade e a gente quer sempre melhorar. E a Lei Maria da Penha, ela já é um avanço tremendo, pessoal. Porque nós que trabalhamos na atividade fim, o que é atividade fim? É o patrulhamento. É por isso que a Polícia Militar existe. Quando as pessoas falam assim, eu vi uma viatura passeando aqui perto da minha casa. Não, a gente não passeia, a gente patrulha. Nós fazemos um serviço de segurança pública. E quando esse patrulheiro está patrulhando, ele está verificando as novidades, as alterações da sociedade, e quando ele é chamado via telefone de 190, ou via mãozinha, né, que a gente fala que uma pessoa vê a viatura e chama ali, vem aqui por favor, está acontecendo uma situação ali de enfrentamento, de ir lá tentar socorrer essa vítima, a gente percebe que sim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um peso maior. Porque nós sabemos que esse agressor, se ele for preso em flagrante, certamente ele ficará recolhido. Não será tão fácil a saída dele, se ele for preso em flagrante. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que quando o agressor, ele chega a um ponto de chegar a fazer uma agressão física nessa vítima, vocês acham que ele fica esperando a Polícia Militar chegar? Não? Sim ou não? Não. Não, né? Ele não faz um pãozinho de queijo, um cafezinho e fica esperando a gente lá para receber o policial militar. Não. Geralmente essa pessoa vai fugir, porque ele sabe que ele fez uma coisa muito grave, ele sabe que ele cometeu um crime, ele sabe disso, que ele agrediu aquela vítima de alguma forma, então ele sabe que ele está errado. E nós percebemos sim que a Lei Maria da Penha, ela é muito boa, e nós já estamos muitos passos à frente de muitos países que não tem nada parecido, mas a gente crê que ela sempre possa ser melhorada. A ferramenta mais eficiente para a denúncia ainda continua sendo o 190 ou tem mais meios de informar sobre isso? O 190 é a ferramenta mais adequada, sim, porque, como o próprio nome já fala, é um telefone de emergência. É emergência. O 180, que eu disse que mulher, é uma ótima ferramenta também, contudo, não chegará imediatamente para nós essa denúncia. É feita toda uma triagem, é um telefone nacional, ele é positivo também, mas não é imediato. O atendimento imediato, que muitas vezes a vítima não tem tempo de esperar, porque se a gente chegou a um telefonema como o 90, é porque esse copo já está transbordando, o copo da violência já transbordou, né? Se a gente pensar que entre 16 anos e 44 anos, nessa média de mulheres, nós temos no Brasil
é a violência doméstica como uma das principais causas de mortalidade de mulheres nessa faixa etária. Então, assim, causando mortes ou algum tipo de deficiência, matando até mais que o câncer e acidentes de trânsito. Então, se a gente considerar vocês aqui que estão comigo, os alunos que estão aqui nos ouvindo, essa média entre 16 e 44 é uma faixa muito grande da nossa sociedade que nós temos. E é uma faixa muito grande que é impactada com esse tipo de crime. Né? Então, o 190 é uma ferramenta importante, porque nós damos o pronto atendimento para o restabelecimento da ordem pública, que foi a quebra quando aconteceu esse crime, quando aconteceu essa violência. Às vezes, a gente nunca pode medir que foi uma pequena violência. Não, para aquela vítima foi a violência da vida dela. Mas tinha que ter quebrado um braço para saber se foi muito grave ou menos grave. Não, qualquer tipo de violência. Porque vocês sabem, nós temos 5 tipos de violência capitulados na Lei Maria da Penha. A violência física, que é aquela que a gente sempre imagina. A mulher com o olho roxo, com o braço quebrado, faltando tufo de cabelos, que o agressor puxou, ou até vindo chegar à morte dessa mulher. A violência psicológica, a violência sexual, que o próprio nome já fala, a violência moral e a violência patrimonial. Então são 5 tipos de violência e todos eles são violência. E a gente não precisa esperar essa vítima ser agredida ou ser levada ali à quase morte ou à morte propriamente dita. Então essa vítima, ela pode e deve denunciar na medida em que ela percebe que ela se encontra no ciclo de violência. O que é o ciclo de violência? Vamos imaginar um círculo onde tem, dentro daquele relacionamento, um aumento de tensão, qualquer pequena discussão, e isso, gente, é fruto de estudo, e esse padrão de comportamento é que gera o ciclo de violência. Um aumento de tensão constante na vida do casal, na vida daquela família, na vida daquele convívio. Por qualquer questão banal, o companheiro, ou o marido, ou o parente que vive ali, tem uma rápida explosão. E vive aquela constante ansiedade, aquele medo, aquele constrangimento. A pessoa muitas vezes não consegue falar para ninguém, não consegue se manifestar, não consegue pedir ajuda. Esse aumento de tensão se torna, no ciclo, um ato de violência, quando tem a explosão propriamente dita. Que aí já chega à beira da agressão física e de ser mais notada essa violência. E dentro desse ciclo de violência, depois vem o arrependimento do autor, onde ele pede desculpa, é a fase da lua de mel que a gente fala, ele fala que nunca mais vai fazer esse tipo de coisa, só que depois volta no aumento da tensão. E é o que a gente chama de ciclo da violência. Isso que a gente está explicando aqui não é para as mulheres saírem aí agora assim, vou separar do meu parceiro. Porque a Coronel Duque disse que quando o homem fica nervoso, aí ele tem uma explosão, meu marido fez isso, então eu vou me separar. Não. O que a gente não pode aceitar é um padrão, é uma rotina desse tipo de conduta. Isso não é normal, porque a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser amado, para ser amada, então tem que ter harmonia. É natural que os casais tenham discussões, briguem, e isso não é um problema de polícia, isso não é um problema de ninguém, é um problema daquele relacionamento. Agora, quando isso se torna um padrão ruim, um padrão de maldade, um padrão obscuro dentro daquela casa, que muitas vezes para fora parece que está tudo ok, mas dentro só quem está vivendo sabe o que está rolando ali. Né? Então, muitas vezes essa mulher não consegue pedir ajuda através das ferramentas. Nós temos várias ferramentas, a própria escola é um local de pedido de ajuda. Eu estive fazendo uma palestra outro dia aqui na região, e uma semana depois dessa palestra de violência doméstica que foi proferida, uma aluna de 15 anos veio dizer que o pai dela abusava dela desde os 9. Ela se encorajou, ela entendeu que ela tinha que abrir a boca. A mãe não sabia, né?
Então, assim, e essa violência, pessoal, a gente tem que entender que não tem cara, não tem classe social. É desde o mais rico até o mais humilde. Infelizmente, a violência doméstica acontece em todos os lugares. Então, não é porque é lá da zona rural que acontece mais, ou da zona urbana que acontece mais. Basta ter essa vontade maldosa dessa pessoa envolvida nisso daí, de promover essa violência. E quando você me pergunta das ferramentas de socorro, nós temos aí o Ministério Público para ouvir, nós temos o próprio Poder Judiciário, nós tivemos uma campanha de conscientização na nossa região, vocês devem ter visto por aí em farmácias, uns cartazes com X vermelho na mão feito de batom, né? Ali foi uma campanha que o Conselho Nacional de Justiça promoveu e aqui na nossa área, junto com o Poder Judiciário, aqui de Itapeva e Itaberá, nós nos unimos, nós tínhamos algumas juízas também, que se uniram a uma comandante mulher, que aí eu acho que é o diferencial também de termos um olhar feminino diferenciado para a questão, não que só mulheres devam tratar dessa questão, homens têm que estar engajados sim, pessoas de bem têm que estar engajadas nessas ações de enfrentamento de todo tipo de violência, né? Então, nós temos os CRAS, os CREAS, que são todos esses centros de referência de assistência social municipal. Então, nós temos todas essas pessoas, é uma rede, tem o pessoal da saúde, o pessoal da Santa Casa, dos postos de saúde, são profissionais que quando enxergam uma vítima chegando machucada, e muitas vezes essa vítima não tem coragem de dizer que foi seu parceiro que promoveu aquela agressão, ela vai falar que ela caiu da escada, que ela se desequilibrou e bateu o rosto na mesa. Mas notoriamente esses profissionais, eles entendem o que está acontecendo, tentam conversar com essa vítima para que ela peça socorro sim. E tenha o auxílio da justiça para se reservar, para se preservar, para preservar também a sua família, que às vezes a gente tem ali filhos envolvidos, temos pais, mães, idosos envolvidos, então a gente não pode simplesmente fechar os olhos. Então é um compromisso de todo cidadão, na medida que eu ouço meu vizinho, a minha vizinha, a criança chorando lá do lado de casa, pedindo ajuda, para pai, gritando, algo está acontecendo de errado. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos. A gente precisa fazer o quê? Num momento de emergência, ligar 190. Né? Assim como a Santa Casa, quando percebe uma vítima chegando dessa forma e não tem muita explicação, a própria Santa Casa liga para a Polícia Militar para que nós demos uma chegada até lá e verifique o que está acontecendo. Na sequência, qual seria o trabalho? Essa vítima ser conduzida à delegacia, se a gente não conseguir prender esse autor desse delito na hora, que a gente fala que é a prisão em flagrante, mas independente disso, essa vítima será acolhida, essa vítima será conduzida à delegacia para o registro desse boletim de ocorrência. E através desse boletim vai ser desencadeado pela Polícia Civil um inquérito policial. E ali medidas serão tomadas para que a justiça seja feita. Imediatamente, ali no ato onde esse boletim de ocorrência é registrado, essa vítima já pode pedir, se for de sua vontade, uma medida protetiva. O que é essa medida protetiva? É um documento que o juiz determina que aquela pessoa, que aquele homem, que aquele autor não possa mais se aproximar dessa vítima. Para quê? Garantir sua integridade dela e da família, dependendo de como for a situação desse contexto familiar aí. Como a coronel veio citar o caso da menina de 15 anos, teve um caso que eu tive a oportunidade de ver, que era da amiga da minha mãe. Quando ela se casou, começo relacionamento sempre mil maravilhas, essas coisas. Só que daí, com o tempo, ela foi se afastando de nós. E a gente não sabia o porquê. Daí, até que um tempo ela pegou, a gente descobriu que ela tinha se separado e foi embora para outra cidade.
Daí que a gente veio saber que ele pegava, apertava a mão dela assim e deixava todos os dedos roxos, porque ele tinha ciúmes dela conversar com outras mulheres, porque não queria que ela tivesse amigas. E nisso ela se separando, indo embora para outra cidade, ficou como que ela fosse ruim e ele fosse bom. Porque agora ele também já tinha uns problemas, ele desenvolveu depressão. Daí, agora, quando a gente pergunta, fica como, não, mas ela também não era boazinha, ela deveria fazer alguma coisa para ele estar nesse estado. No fim, ele saiu como bom e ela está saindo como ruim. Então, muitas vezes, a gente verifica esse tipo de procedimento mesmo, né? Aí, a sua amiga, a sua conhecida, ela sofreu uma violência psicológica e física, né? Houve aí um combinado, mas começou com o psicológico. E essa é uma das características da violência psicológica. É o agressor impedir que a vítima tenha contato com familiares, contato com amigos, que ela possa ir num culto, por exemplo, que ela possa estudar. Então, assim, são padrões de condutas ruins que são verificadas com frequência quando há esse tipo de violência psicológica. E você disse que ela casou. Não há necessidade de ser casado. E isso que a gente sempre alerta muito às jovens. Isso acontece, infelizmente, em muitos namoros. Então, moças que estejam assistindo, acompanhando, esse é o tipo de padrão de conduta que não pode ser aceitado, né? Porque nós somos livres. Namoro nenhum, amor nenhum prende o outro. A gente quer ver sempre o outro o quê? Feliz. E isso aconteceu, interessante você dizer esse caso, porque já foi relatado alguns para nós da Polícia Militar, mas eu acompanhei de perto. Uma amiga minha falou, nossa, a filha da minha irmã casou e aconteceu isso mesmo. O que é natural de um casal novo? Lógico, eles querem ter ali a vidinha deles, a lua de mel, viver ali no ninho, né, os dois gostosinhos ali, namorando. Só que o que é normal também? Com o passar dos dias, um sábado, um domingo, chama os pais para virem almoçar em casa, chama os amigos para a noite vir comer uma pizza juntos. É normal, porque você quer mostrar a sua casa nova, você quer servir bem as pessoas que você quer bem. E aconteceu exatamente o oposto, igual esse caso que você relatou. A moça foi sendo tolhida, foi sendo proibida de ter contato com a mãe, com a tia, com a irmã, com as amigas. Eles viviam, a moça deixou de trabalhar, violência psicológica pura, que pode levar logo ali à frente a violência física, sexual e todas as outras. Então a gente verificou isso, eu falei, olha, pode ir atrás que essa moça tá sofrendo. Aí, depois foi constatado, ela estava assim, começando numa situação até de cárcere privado dentro da própria casa, porque ele não permitia que ela saísse para nada. E a gente via que estava acontecendo um abuso ali. E importante da gente dizer, não precisa a mulher apanhar. Não precisa estar roxa para denunciar. Não precisa ter um braço quebrado para ir fazer a queixa. Se ela já sofre qualquer tipo de violência psicológica, qualquer um dos tipos lá elencados, ela já pode fazer a denúncia. Ah, mas ela não está roxa, ela não está machucada. Não, ela já pode e deve fazer, para que a gente breque isso daí. E é muito covarde quando a gente ouve na sociedade pessoas dizendo assim, ah, mas fulana gosta de apanhar. Não gosta. Ninguém gosta de apanhar. Às vezes essa mulher é tão dependente desse homem que ela não sabe como sair do ciclo da violência. Ela não sabe, ela é dependente financeiramente, a casa onde ela mora é dele. Muitas vezes ele a ameaça que vai tirar as crianças se ela for fazer qualquer tipo de reclamação. Tem mulheres que têm seus documentos retidos por seus parceiros. Ela não sabe nem cadê o RG dela. Isso é violência patrimonial. Então a gente percebe vários tipos de fragilidades envolvidas. Não só violência física ou sexual. Que são muito latentes para nós. Que a gente enxerga esses números, infelizmente. Então, como eu já disse, não precisa esperar piorar para pedir uma medida protetiva. E uma notícia boa, na nossa região,
dos 17 municípios, nós temos fóruns, né? A Justiça, ela abarca vários municípios do entorno, mas aqui em Itapeva nós temos, em Tararé nós temos, em Buri nós temos, em Capão Bonito, em Apiaí temos fórum. Nesses fóruns, sempre que, depois de fazer o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, a instauração do inquérito, onde há vontade da vítima pedir a medida protetiva, os juízes concedem de uma maneira célere. O que quer dizer isso? Rapidamente. E tem que ser rápido. Não adianta falar assim, daqui uma semana vem a medida protetiva. Pode ser que daqui uma semana ela não esteja aqui para receber a medida protetiva. Então tem que ser rápido o apoio dessa rede de apoio dessa mulher. Então a medida protetiva, graças a Deus, é o empenho dos profissionais, ela acontece de maneira rápida na nossa região. Agora eu vou para uma pergunta um pouquinho mais polêmica também, que se trata sobre as mulheres cristãs. Elas sofrem muito no Brasil, sendo mortas, expulsas de casa, estupradas e se submetendo à prostituição para sobreviver. Com o perigo que elas correm, tem alguma medida maior para elas? Todas as mulheres, o que é importante a gente entender na Lei Maria da Penha? Porque a gente tem que falar de uma ferramenta que nós temos, é a Lei Maria da Penha. Não tem a Lei Zé do Bairro, é Maria da Penha. E que bom que nós temos, já falamos sobre isso. Para quem que ela atende? A todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino, tá bom? Então não falaremos em mulheres trans ou cis, são as mulheres, tá bom? Sendo que a outra parte é a parte que se identifica como masculina da relação, ok? Então, independente da sua condição com que você se identifica, é para abarcar essa parte mais vulnerável da relação. Deu para entender? Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente precisa sempre enxergar os nichos de vulnerabilidade. É sempre aquilo que nós já comentamos também. É sempre a mulher mais pobre que é vítima da violência? Não necessariamente. É sempre a mulher trans que é vítima da violência? Não necessariamente. Também são vítimas de violência. E não tem um tratamento diferenciado para a mulher mais humilde, para a mulher mais rica, para a mulher trans, para a mulher cis, não tem. É para a mulher. Isso que é o bonito da lei. Porque a lei, ela atende a todas, sem distinção. Então, isso é importante. E o profissional de polícia, nós policiais militares, aqui na nossa região, nós não temos nenhuma, por exemplo, eu tenho uma viatura que só atende os casos de violência doméstica. Não. Todos os patrulheiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo tiveram um treinamento específico para lidar com essa vítima mais fragilizada. Porque não é normal, né? É diferente você atender um caso de uma pessoa que sofreu um roubo na sua casa, que também é um crime muito triste, né? Porque para aquela pessoa, puxa vida, arrombaram a casa dela e levaram o notebook. E o notebook que tinha justamente todas as fotos desde o nascimento do filhinho dela levaram. É muito triste, né? Perdeu isso daí. Fora o objeto, né, que já é caro. Mas quando a gente fala em lidar com a pessoa vítima de uma violência, é muito delicado. Então, todos os patrulheiros que atendem, que patrulham, que estão aí nas nossas rondas diuturnas, a Polícia Militar trabalha 24 horas. Elas não param, a gente não para, né? Eles estão habilitados para dar esse primeiro atendimento a essa vítima. Claro que se tiver uma mulher na viatura, a vítima pode se sentir um pouco mais confortável até de falar. Mas nem sempre temos mulheres em viatura, porque somos um número ainda menor um pouco na instituição. Ainda assim, é uma instituição que abre
espaço para a mulher, tanto é que eu cheguei aonde eu cheguei, por meu mérito, mais por meu esforço, mas também pela possibilidade que a instituição abriu para homens e mulheres, e ali eu fui galgando chegar onde eu cheguei como comandante de batalhão. Mas a gente tem algumas situações de alguns locais específicos que são as delegacias de defesa da mulher, que são as delegacias da Polícia Civil específicas para esse tipo de atendimento. Daí você fala assim, ah, mas eu moro lá em Nova Campina. Em Nova Campina não tem mesmo. Então, para onde essa mulher será conduzida? Para a delegacia normal. E ok, não tem problema algum. Ela não vai ser destratada nessa delegacia. Nós temos algumas delegacias de defesa da mulher na região. Aqui em Itapeva temos uma, que não funciona 24 horas. Ela funciona num horário específico. E se o crime acontece fora daquele horário específico? Ok, ela será atendida no plantão da Polícia Civil, com a mesma qualidade de trabalho. É lógico que se eu estou passando por um momento em que eu estou percebendo que eu estou sofrendo violência psicológica, violência física, e agora eu me encorajo e resolvo ir até a delegacia. Hoje, uma terça-feira às 10 horas da manhã, eu posso ir na DDM, que ela vai estar aberta. E aí eu vou pegar uma informação. Eu vou querer saber como é que funciona. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, o mais bonito que a nossa Lei Maria da Penha, eu tenho muito carinho quando eu falo dessa lei, apesar dela tratar de um assunto tão triste, mas ela veio para ajudar demais. Porque imagine você, um agressor antes, pagar uma cesta básica para sair ileso de uma agressão. Que preço tem? Não tem preço. A gente espera o quê? Que esse autor, que esse agressor, ele seja tirado do convívio da sociedade. Para que ele não faça isso novamente com essa mulher e nem com outras mulheres. E nem com outras mulheres, né? E como a Polícia Militar atua na conscientização ao enfrentamento da violência contra a mulher? Então, a Polícia Militar, ela atua na repressão imediata, né, na prevenção e na repressão imediata. A prevenção é isso que a gente está fazendo aqui. A informação é igual um tesouro. Ele não pode estar lá guardado numa arca lá no fundo do mar. Ele tem que estar aqui, à disposição de todo mundo. Não adianta eu saber tudo isso, você saber tudo isso, os alunos que estão aqui acompanhando a gente aqui na sala ouvir essas informações e guardar tudo dentro de você. Não adianta nada. A gente precisa reverberar. A gente precisa fazer com que as mulheres entendam que elas podem tudo que elas quiserem. Elas devem almejar, devem sair aqui do quadradinho. Muitas vezes não é fácil a gente conseguir galgar tudo aquilo que a gente quer, mas a gente precisa se esforçar. Então, a mulher, quando ela tem as possibilidades aí, basta ela querer realmente correr atrás. Ah, mas eu não tive estudo. Temos estudos gratuitos. Nós temos possibilidades. Ah, mas eu preciso trabalhar, então estuda à noite. Vai atrás do seu sonho à noite. Ah, mas eu não quero estudar, eu não quero fazer faculdade, eu quero ter meus filhos, quero ser dona de casa. Ótimo! Vai ser a melhor dona de casa, a melhor mãe ali dentro da sua casa. Ah, mas eu quero ser professora universitária. Maravilha, vai estudar, vai correr atrás. Estuda aqui em Itapeva, vai estudar fora, faz curso online. Corra atrás do que você quer. Quero ser policial militar, por que não? Precisamos ter mulheres policiais militares. E que bom, eu sei que eu sou inspiração para muitas mulheres e me alegro em ser. Mas é importante a gente dizer que nada é fácil, né? São tantas as pedras, tantos os obstáculos que a gente encontra, mas é importante a gente sempre ter mulheres junto de nós. Porque quando a gente fala muito de empoderamento feminino, não é simplesmente queimar sutiã. Dizer que meu corpo são minhas regras. Empoderamento feminino é quando eu, como mulher, empodero outra mulher. E consigo fazê-la crescer também. Porque não adianta nada uma ser destaque. A gente precisa fazer outras serem destaque. Dar outras oportunidades. E tirar as invisíveis dessa condição. E trazê-las. Porque todas
podemos, todas temos potencial. E nós, mulheres, não somos nem melhores nem piores que os homens, nós só somos diferentes. E viva essa diferença, ainda bem que somos diferentes, ainda bem que temos esse comportamento, temos essa sensibilidade diferenciada e que a gente possa sempre trilhar pelos bons caminhos. Como eu já falei, se a gente estiver na verdade, na justiça e fazendo tudo com amor, que é uma característica feminina, porque a gente não precisa ter vergonha de trabalhar com amor, de fazer diferente, de fazer com uma dedicação extra, a gente tem sucesso. Então, assim, as mulheres precisam se sentir empoderadas, confortáveis, corajosas para sair do ciclo da violência. E nós, que não passamos por isso, por esse tipo de situação, temos a obrigação de acolhê-las e ajudá-las. Porque, como eu já disse, ninguém gosta de apanhar. A gente não pode permitir que isso reverbere. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Essa é uma frase injusta, hipócrita, que a gente não pode deixar reverberar. E assim, é com imenso carinho e prazer ter tido sua presença aqui, ter recebido esses conselhos e ter inspirado mais mulheres, pessoas nessa trajetória da vida. Eu quero agradecer a sua presença e assim terminamos mais um podcast. Eu agradeço muito também, estou muito feliz. E bora lá, mulherada, vamos trabalhar. Vamos fazer uma Itapeva melhor, um Brasil melhor, um estado de São Paulo melhor, né? É isso aí, contem sempre com a Polícia Militar.